divisão, primeira divisão. Eu volto a repetir. Ontem vi os jogos, vocês puderam ver também as dificuldades de outros grandes clubes saindo. Hoje mais um, no caso o Fortaleza. Bingo do Renato. Então não tem jogo fácil. O problema é que todo mundo no Brasil quer ver espetáculo, quer ver o time jogando bem. Infelizmente o futebol não é mais assim, não. Até porque desde que eu cheguei praticamente a gente não teve nem uma semana cheia. A cada 3 dias é um jogo sempre de uma competição, um jogo decisivo, um jogo importantíssimo. Não tem tempo para trabalhar, o desgaste é muito grande. Você vê que no final de semana nós estamos em Caxias, chuva, frio, campo pesado. Ai, que dificuldade. Hoje nós estivemos aqui em Brasília buscando o resultado para nos classificar. É muito difícil, realmente. Hoje em dia no Brasil todo mundo quer futebol bonito, mas vai ficar bem difícil a gente ver futebol bonito sem tempo para trabalhar e principalmente com o desgaste do time. Renato, boa noite. Vitor Lessa, Jornal da Capital Nações 2. Você já falou em outras oportunidades essa questão do calendário, do desgaste que impede o time talvez de desempenhar um futebol melhor com essa sequência de jogos. Mas buscando entender essa questão porque a gente fala de resultado, fala de desempenho, fala de boa atuação, mas talvez o torcedor queira, em alguns momentos, ver um pouquinho mais de intensidade, talvez colocar assim, de insatisfação, às vezes, por mais que o adversário seja mais fraco, mas de ter um pouco mais de vontade, de pressão na marcação, de mais chegada no ataque. Não necessariamente isso vai se transformar em vitória, ou num bom jogo, mas talvez uma postura um pouco diferente, talvez seja por esse caminho? Não, mas o torcedor, nesse sentido, ele tem razão. Isso é o que eu mais cobro do meu time, de quem entra em campo. Agora, por outro lado, tem que sair em defesa sempre do meu grupo, justamente pelo desgaste. Você não pode toda hora sair fazendo marcação-pressão os 90 minutos, ninguém aguenta. Justamente pelo desgaste. Por exemplo, o Aparecidense jogou no sábado. Nós tivemos um jogo pesado lá em Caxias, viemos aqui para Brasília, que eles tiveram um dia a mais do que a gente. Sábado nós temos um clássico. O Vasco jogou ontem, nós jogamos hoje. O desgaste é muito grande. Eu tenho colocado jogadores em campo que estão pedindo para sair no intervalo do jogo porque não aguentam mais correr. Aí eu mudo meio time, eu não consigo a classificação, porque eu mudei meio time. Cara, é difícil agradar todo mundo. É difícil. O torcedor ele tem que entender que no momento o mais importante para a gente é o resultado. Eu entendo o que eles estão cobrando em alguns jogos. Eu também cobro diariamente do meu time, principalmente nos jogos, essa intensidade. Só que, ao mesmo tempo, não adianta eu querer cobrar uma intensidade com o desgaste do time. Até porque, eu volto a repetir, ninguém está dando desculpa. Eu tenho visto todos os jogos. Eu não tenho visto nenhum time do Brasil se destacando. Nenhum time jogando bonito e ganhando jogos. Todo mundo está buscando o resultado, justamente pelo desgaste. Então, quando as pessoas falam, falta intensidade, o time não jogou bem. Ok, acontece. Realmente tem acontecido isso. Mas põe em primeiro lugar, o time está desgastado. O calendário brasileiro desgasta qualquer clube no Brasil. Ou as pessoas entendem isso, ou não entendem. Tanto é que você vê em todos os jogos, toda hora, tem treinadores que mudam seus jogadores, e tem que dar graças a Deus os grandes clubes que têm dinheiro, que têm praticamente 2 times, e muitas vezes a gente está vendo jogadores saindo de campo machucados. Por quê? Justamente pelo desgaste. Então, cobrar é uma coisa, querer também é uma coisa. Agora, ter condições de fazer é outra, bem diferente. Boa noite, Renato. Isso que o Renato falou não é verdade. Eu já vi o Flamengo fazer algumas boas partidas. Eu vi o Botafogo, que está claudicante, fazer boas partidas. O Vasco contra o Fortaleza fez uma boa partida. O Palmeiras já vi fazer boas partidas. O Fluminense com o Renato eu não vi fazer uma boa partida. O calendário, ele só impede o Fluminense de jogar bem. Eu tenho certeza que o torcedor do Fluminense não está esperando jogo bonito, jogo plástico. A gente só quer que o Fluminense seja uma equipe competitiva. Que não entre em campo contra a Aparecidense desinteressada, apática. Não é por desgaste não, Renato. Porra, é um time de 4ª divisão. A Aparecidense teve um dia a mais a treinar. Teve um dia a mais de treino do que a gente. Pelo amor de Deus, cara. Você está enfrentando uma equipe que deve ter jogador. O jogador com o maior salário ali deve ganhar 5 mil, pô. Tem que ter vergonha de falar um troço desse. O desgaste é para todo mundo, mas só o Fluminense que joga mal todos os jogos. Renato, Felipe André da ESPN. Você falou na sua primeira resposta sobre a diferença cada vez menor de time da primeira para a 4ª divisão. Queria que você falasse
um pouco sobre o que a presidência te ofereceu de perigo, a equipe comandada pelo Lúcio Flávio, né, um velho conhecido, mas aonde que você vê que essa diferença está sendo cada vez menor? Quando eu falei já Desgaste. uns dias atrás, o Brasil está com carência de jogadores decisivos, craques, se diferenciam. Então é por isso que o futebol está muito nivelado. A Aparecidense está muito bem treinada, e a Aparecidense tem jogadores de velocidade, que é muito importante no futebol. E para eles, era uma Copa do Mundo. E isso eu coloquei bem claro para o meu grupo ontem à noite e hoje na pré-eleição. Olha, se a gente não entrar com bastante intensidade, se a gente não entrar focados no jogo o tempo todo, nós vamos ser surpreendidos. E fomos. Justamente pela pergunta do teu colega, que eu concordo com ele. Baixamos um pouco a intensidade no início do jogo, tomamos o gol. E aí a gente tem que ficar correndo atrás. Aí todo mundo fica cobrando. Aí a gente tem que deixar espaço, tem que arriscar mais. Graças a Deus a gente conseguiu virar o jogo. Mas nem sempre a gente vai conseguir virar o jogo, principalmente no primeiro tempo. Então você fala assim, o que a Aparecidense apresentou? Hoje em dia, quando eu falo futebol nivelado, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Até porque eu estou dando exemplos. Ontem, o Grêmio saiu para um time que eu acho que é da 3ª divisão. Hoje, o Fortaleza saiu para um time da 3ª ou 4ª divisão, correto? Ontem a gente viu o Vasco como passou. E aí eu pergunto? Sabia. E aí eu pergunto para você, é só o Fluminense que está devendo? Eu sei que nós precisamos melhorar. Eu sei disso. Mas aqui eu falo, vários jogos, viagens, desgaste, entendeu? O importante no momento são os resultados para mim. É a passagem de fase da Copa do Brasil, buscar pós no Campeonato Brasileiro, e a semana que vem buscar a vaga para a próxima fase da Sul-Americana. Ou as pessoas, voltam a repetir, entenderem isso, ótimo. Até porque se o meu Fluminense tivesse tendo essa intensidade toda e não jogando tão bem em alguns momentos do jogo, se fosse só o meu time, eu estaria preocupado. Como não é o meu time só, entendeu? Então eu não fico tão preocupado assim, não. Vocês entenderam, né? Tá tudo uma merda. Eu tô nessa merda também. Então não me cobrem. Eu não tenho que fazer mais do que os outros. Se os outros estão uma merda, eu posso ser uma merda também. É brincadeira, né? A gente tem que ouvir um negócio desse, né, cara? É um troço revoltante para um cara que reclama, com razão, da falta de qualidade do futebol brasileiro, mas ganha o salário de um super treinador. E mais uma vez repete que já falou numa outra coletiva de que não estou preocupado, tá todo mundo mal. Então eu posso jogar mal também, tá tudo certo. E fala isso com a maior desfaçatez. É aquele camarada que tem convicção de estar falando besteira. É assim, a gente brinca aqui e tal, mas você ouvir um negócio desse é revoltante, né, cara? A gente não tá falando de um cara que, porra, um qualquer, né? Um cara que tem história no Fluminense, mesmo com todas as suas limitações como treinador, foi campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil. E o cara, de forma direta, explícita, não quer ser cobrado para jogar um futebol melhor porque todo mundo, ou a maioria, não joga bem, sabe? Se eu fosse dirigente, se eu contratasse um cara desse, o cara dá uma coletiva, eu falei, cacete, tô pagando todo mês 1.700.000 para esse cara, a comissão dele, para ele fazer o melhor, e ele diz que não tá preocupado porque o time dele joga igual a todo mundo. Olha, antigamente as pessoas tinham vergonha de serem cara de pau. Hoje em dia elas têm orgulho e coragem. Oi, Renato, tudo bem? Nana Dinê, do Portal Metrópolis. Você falou muito hoje sobre desgaste, e não só o clássico no final de semana contra o Vasco, semana que vem tem um duelo importante contra o Once Caldas, que pode valer a classificação, e daqui a menos de um mês vocês têm o Mundial de Clubes, né, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então eu queria saber o que você está projetando, o que você projeta fazer para driblar essa questão do desgaste, tendo em vista a competição mundial que vocês têm. Obrigada. É difícil, porque, como eu falei, né, todo mundo quer o resultado. A cada 3 dias nós temos um jogo decisivo.
Se eu mudo muito o meu time, a gente perde em termos de entrosamento, perde um pouquinho também de qualidade, e é difícil. 4 grandes clubes vão disputar o Mundial. Graças a Deus, o Fluminense é um desses grandes clubes. O restante, praticamente, vão dar férias para os jogadores. Eles vão descansar. Na volta das férias, eles vão ter tempo para se reorganizar, enquanto a gente vai estar no desgaste do Mundial também. A gente não sabe até que ponto a gente vai avançar lá no Mundial. Então, todo mundo vai cobrar na volta de novo. Que merda, né, cara? Porra, pra que vai jogar o Mundial? Olha que porcaria. Todo mundo vai descansar, vou ter que jogar aquela porcaria lá com o Borussia Dortmund. Pra que classificou, né, Renato? Puxa vida. Nossa Senhora. Mas é melhor sair logo, né? Que aí vai ter um tempo de férias. Então vamos fazer o seguinte, o planejamento mundial é perder logo tudo para ter tempo para trabalhar. Não é isso, Renato?